Bom dia, você que está aí assistindo esta gravação. O objetivo dela é ajudar você, cooperar com você para o seu crescimento pessoal. Eu estou aqui com a Tele Galvão, uma agência de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de competências. E com certeza absoluta, o que eu vou falar hoje vai cooperar com você. Nós falamos em primeiros 5 vídeos, falamos sobre o que era a liderança, características da liderança, forma de liderar. E esses vídeos eles foram relacionados ao livro O Segredo da Liderança, de John Maxwell. E nós estamos agora no outro estágio. Nós vamos falar agora dos erros comuns da liderança. Já falamos ontem 5 erros que eu publiquei agora de manhã, e hoje vou falar de mais 5 erros que é comuns à liderança, que vou publicar amanhã. Então, se você prestar bem atenção, escrever essas coisas, você vai conseguir ser mais performático na sua liderança. A liderança exige treinamento. Não é só o dia a dia, não é só a sua experiência, mas exige treinamento. Tem muitos líderes que cometem erro porque não conhecem os princípios da liderança. Então eu quero que você não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, apertar ali no sininho, apertar no like. Isso tudo vai melhorar o nosso canal e vai nos ajudar a atingir mais pessoas, ok? Não esqueça disso, por favor. Então eu quero começar falando para você do primeiro erro de uma liderança. Ontem já comuniquei 5, que na verdade foi colocado hoje. 5 erros, vamos mais para 5. Primeiro erro: não desenvolver talentos por meio de aprendizado. Isso é um erro fatal da liderança. A liderança tem que começar todo o trabalho olhando para a equipe, vendo na equipe alguns talentos. Todos eles têm talento, mas alguns têm um talento especial, têm um dom especial. E você precisa ficar atento, você não pode ficar só trabalhando às cegas. Você ficar atento, observando o jeito de falar, o jeito de andar, o jeito de se portar deste talento. Isso pode ser em qualquer liderança, liderança de trabalho, liderança na igreja, mas especificamente liderança na igreja, isso é essencial, porque você vai desenvolver pessoas, desenvolver as competências das pessoas. Então fique atento aos talentos, aquelas pessoas que levam jeito, né? Ele tem um jeito para isso, dá para ser um diácono, dá para ser um presbítero, dá para ser um pastor, ele gosta de estudar, gosta de investigar. Então fique atento a isso, é muito importante. Mas a maioria das lideranças comete o erro fatal de não desenvolver talentos. Então o que vai acontecer? Primeiro, ela não vai desenvolver alguém que possa substituí-lo caso ele precise sair ou precise ser promovido. Isso é um erro gritante. Eu lembro na minha vida profissional, eu tive um caso desse muito claro, quando eu trabalhava numa certa empresa como gerente de telemarketing, e tinha uma moça lá, que a moça meio acanhada, meio calada, mas muito inteligente, muito inteligente. E ela ficava no computador dela ali, fazendo o serviço dela, e certa vez eu cheguei para conversar com ela sobre perspectivas, sobre os sonhos dela, e nessa conversa a gente começou a idealizar uma promoção para ela. A promoção seria para a minha vaga, né? Para que eu pudesse sair para outra vaga. E eu não vou contar porque o tempo é resumido, mas o fato é que deu certo. Até hoje ela é gerente de, não mais de telemarketing, mudou agora, é call center da empresa que nós trabalhávamos. Gente muito boa, gente tranquila e muito capaz. Então o primeiro erro é o quê? Não desenvolver talentos por meio do aprendizado. Você precisa ensinar a pessoa, você precisa focar nela. Então vamos dizer que se a sua equipe tem 10 pessoas, tem 2 que têm esse talento, foque neles, trabalhe especificamente nelas. Segundo grande erro, não dar feedback sobre desempenho. Já falei sobre isso, sobre esse erro fatal. É muito importante você dar o feedback. O que é o feedback? Feedback é dizer para a pessoa como ela está no encargo dela. Sempre eu desenvolvi esse projeto de dar feedback aos meus liderados. Sentava com eles uma vez por mês, dava um feedback positivo, dava um feedback negativo, pedia para ele se organizar, explicava como ele poderia se organizar. E isso é muito bom, porque se você só fica dando um feedback positivo, só elogiando, porque todos nós temos motivo para elogiar, mas também temos motivo para criticar. Então se você ficar só elogiando, a pessoa vai se encher, né?
e vai ficar muito, como é que se diz, às vezes soberba, às vezes arrogante. E você tem que dar uma freadinha, tem que chegar, olha, é assim, é assim, é assim. Tem que mostrar o caminho das pedras, entendeu? Sobretudo com esse que você tem a ideia de promovê-lo. Se você não der o feedback, ele não vai crescer. Então o feedback é uma ferramenta importante, é uma retroalimentação. Você dá uma função para a pessoa, você delega uma função para a pessoa, fica observando essa pessoa, num dado momento você para ela, vamos conversar. Rapaz, sabe isso que você fez, ficou ótimo, parabéns. Isso, olha, ficou maravilha. Eu seria incapaz de fazer tão bom. E elogiando o cara. Agora, vê só, tem um caso que eu preciso que você dê mais atenção. Você precisa visitar mais as pessoas. Você precisa levar informações mais precisas às pessoas. E como é que você vai fazer isso? Assim, 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 assado. Isso é feedback, entendeu? Mas você só chamar atenção ou só elogiar, está errado, não faz parte do perfil de um líder. Então, primeiro é o que? Não desenvolver talentos por meio de aprendizado e não dar feedback sobre desempenho. O terceiro, não dar importância para o emocional da equipe. E uma equipe, ela tem problemas emocionais. Toda ela tem dificuldade. Sobretudo mulheres, que tem aquele problema do mês, né? Aquela coisa que tira a pessoa do sério, tira a pessoa do seu emocional. E tem muita gente que não leva isso a sério. Um líder precisa estar atento a isso. Precisa estar observando a alegria do seu liderado, se ele está feliz, se ele está triste, se está triste, por que ele está triste, para que você dê um feedback para ele positivo, você dê uma palavra de bênção para ele, que possa elevar o seu espírito, porque senão você vai perder essa pessoa. Ela começa a ficar terrivelmente ali procrastinada, deixando as coisas para depois, errando, e o motivo do erro dela é um motivo que não tem nada a ver com o trabalho. E tem a ver porque se você estivesse atento, você estaria administrando a questão da importância emocional da equipe. Eu lembro de um caso bem interessante na empresa que eu trabalhei. Vamos dizer que o nome da pessoa era Seu Zé. Seu Zé era o camarada mais gente boa da empresa. Ele era limpador, né? Ele era cuidar da limpeza da empresa. Aí chegava um gerente e dizia, Seu Zé, faça favor, rapaz, vá ali no banco pagar essa conta para mim. Chegava um amigo, Seu Zé, rapaz, dá para você fazer isso para mim? Seu Zé, dá para você comprar um chocolate para mim? Seu Zé, dá para... E Seu Zé começou a se envolver muito com essas coisas, daqui a pouco toda a empresa já estava pedindo para ele fazer, e o que acontece? Seu Zé começou a ficar para baixo. Por quê? Porque o trabalho para o qual ele foi contratado estava ficando para trás. Daqui a pouco chegou o chefe dele, Seu Zé, o que está acontecendo, rapaz? A cozinha está suja, o salão está sujo, o que está acontecendo? E Seu Zé estava para baixo. E o líder maior dele não estava observando que o problema não era Seu Zé, o problema era as pessoas que pediam a coisa do Seu Zé. Eu lembro que Seu Zé, depois de uma conversa com a liderança dele, chegou à conclusão que não andava mais para fazer favor para ninguém, para ele fazer a coisa dele, entendeu? Então tem que dar feedback, tem, mas tem que dar importância para o emocional da sua equipe. Quarto, não saber administrar e negociar conflitos de forma eficaz. Conflito tem em toda equipe tem conflito. Conflito entre gerente e subordinado, conflito entre os subordinados. Então o conflito ele é superior, ele é lateral, ele é inferior, o conflito existe. A questão é a sua capacidade de administrar o conflito. Então primeiro você tem que entender o conflito para poder você pensar em administrar o conflito. Eu vou dar aqui uma aula sobre conflitos, administrar conflitos. Lá na frente eu vou falar sobre isso. Mas conflito é todo problema, toda discussão, todo problema entre um colega e outro, entre gerência e colegas, entre qualquer discussão que eleve, altera a equipe, é um conflito. E você precisa ter um capítulo só para falar sobre conflito. A gente vai falar umas 2 aulas sobre conflito, fica atento aí. E o quinto erro é não promover ações que levam à mudança. Um líder ele tem que estar preocupado em fazer ações que levem à mudança. Se ele ficar fazendo só a mesmíssima coisa, ele vai colher o mesmo resultado. Isso é uma máxima antiga. Se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai colher o mesmo resultado. Então ele tem que ter criatividade para fazer trabalho, fazer ações que promovam ou elevem a mudança da equipe. A equipe vai estar toda hora olhando, vai estar ali esperando pela ação do líder. E se o líder não faz nada, ela também não faz nada. Mas se o líder tem criatividade, se o líder é um cara apto a treinamento, se o líder é um cara apto a abrir frentes,
ele vai seguir isso aí. E lembre-se, você não é quem sabe sozinho. Você pode promover um brainstorm, que é uma tempestade de ideias junto com a sua equipe, para cada um dar uma ideia. Todas as ideias são fantásticas e a partir desse brainstorm você vai colher ações novas, não só suas, mas da equipe, para que você promova um excelente trabalho. Ok, gente? Hoje fica assim, olha, eu quero que você compartilhe esse vídeo. Se você gostou, compartilhe com alguém que é da área de liderança ou não, porque quem não é da área de liderança pode se motivar a ser, ok? Você se inscreva no canal, aperta o sininho aí que vai dar notificações para você, aperta o like, tudo isso você vai fazer para cooperar conosco e cooperar com outras pessoas que estão necessitando ouvir estas aulas, ok? Então, não desenvolver talento por meio do aprendizado, não dar feedback sobre desempenho, não dar importância para o emocional da equipe, não saber administrar e negociar conflitos de forma eficaz e não promover ações que levam à mudança. 5 erros que, somado com 5 outros que eu dei, já são 10 erros que muitas lideranças cometem. Isso em atividades práticas no mundo, como engenheiro, contador, administrador, supervisor, todos. Como também na igreja, como líder, diácono, presbítero, pastores, líderes de toda a natureza. Precisam aprender a liderar para poder fazer com uma boa gestão. Amém? Deus abençoe você e até a próxima.